assumir aqui a pose de professor. Pronto. Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa SECOM 2020, a maior SECOM de todos os tempos. Gente, seguindo a nossa programação de quarta-feira, hoje nós temos aqui convidados para lá de especiais. Pessoas extremamente queridas, pessoas que eu sou, assim, suspeitíssimo para falar sobre, porque fazem parte da minha vida, fazem parte do meu desenvolvimento pessoal, profissional, e são, assim, gente que eu admiro no mais alto nível. Velda? Oi. Presente. Bom, então a nossa mesa é sobre cultura e comunicação em tempos de pandemia. E vão participar dela como debatedores Yuri Bittencourt, do Voz Comunica, Maria João Amado, do Memorial da Casa Jorge Amado, no Rio Vermelho, e Nil Araújo, do projeto Teatro Escola. Né? Então, a gente gostaria de ouvir um pouco vocês, né, Amiga, a respeito dessa temática. Oi. Deixa eu te interromper. A gente regrava. Gente, a gente edita, não se preocupe, não. É Nel Araújo. Ah, Nel, desculpe. Eu vou começar de novo. Tá. Então, a nossa mesa de debate, repita aí de novo. Vou começar de novo. A nossa mesa tem como tema cultura e comunicação em tempos de pandemia, e nós teremos como debatedores Yuri Bittencourt, do Voz Comunica, Maria João Amado, da Casa Memorial do Jorge Amado, Isela Gattai, Nil Araújo, do Teatro Escola. Esse povo com nome chique. Oi? Esse pessoal com nome chique, entendeu? Nel, Sonora. Pois é, igual Alfa. Matriciana. A gente gostaria de ouvir um pouco vocês, né, sobre as experiências que vocês estão tendo dentro desse contexto da pandemia, com relação às atividades que vocês desenvolvem na área de comunicação e cultura, como está sendo essa experiência, né, de home office, né, de isolamento físico, né, como o professor fala. Então, ouvir um pouco vocês sobre essa experiência. Passo a palavra para vocês. Velda, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Alfonso também. Eu sou Yuri Bittencourt, eu sou publicitário formado pela Católica, né? E eu faço a gestão da Voz Comunica Publicidade e Design, que é uma agência de publicidade que migrou para o design em 2006, e até hoje a gente foca, né, em ações para criar valor para nossos clientes, né, como é o marketing, só que no ambiente digital. E recentemente, logo que o coronavírus surgiu, e a gente faz um monitoramento de palavras-chave, de buscas na internet, a gente percebeu que a palavra-chave delivery ficou extremamente relevante. Na verdade, ela subiu em termos de volume de busca 700%. E isso a gente viu, então, uma oportunidade de afunilar nossos serviços para um combo, que é o que a gente até refez no nosso site. Então, hoje a gente trabalha com a gestão analítica, com a gestão de performance, com foco em comércio eletrônico. O que é isso? São estratégias circulares para você garantir o melhor retorno por investimento no marketing digital. Então, estou fazendo primeiro um merchan para explicar por que a gente está trabalhando com isso, porque tem a ver com a pandemia. A gente percebeu na palavra delivery uma oportunidade de negócio, que na verdade ela também é um sintoma do isolamento, né? Que as pessoas ficaram em casa e buscar delivery virou uma necessidade. Então, nosso objetivo de publicidade e de marketing é de atender uma necessidade, criando valor para uma marca, que nesse caso foi a nossa. Passa a palavra para o colega. Ou para Maria João. Vai, Maria, para Mary.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Yuri, Alphonse, Nel, Velda, todo mundo. É uma alegria para mim estar aqui participando com vocês, porque uma coisa importante que eu vejo assim nesse momento, né, de isolamento social é a gente poder passar um pouco da nossa experiência, transmitir um pouco do que a gente sabe e também estar próxima das pessoas que a gente gosta. E eu tenho bons amigos aqui nessa mesa virtual, né? Eu estou fisicamente numa mesa, mas eu sinto como se tivesse vocês aqui perto de mim e estou bem feliz, estou alegre e vamos para frente. Yuri, se você contar os segredos, eu tenho um segredo seu também, viu? Todo mundo aqui tem um rabo preso. Até Nel, que é um bom menino. Nel? Passa a palavra agora para a Nil. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado. Acho que novamente está aqui em outra atividade, né, em outra mesa aqui na Católica, que para mim é uma satisfação, uma honra. Eu sempre devo que tudo que hoje eu exerço, eu aprendi com o time, de tantas referências dentro da Católica, como Alphonse, meu eterno amigo e meu eterno professor, sempre digo isso a ele. E hoje está aqui, eu acho, trazendo um pouco da minha... Eu acho que eu hoje, atualmente, só não penso no momento atual. Eu já estou pensando também pós-pandemia, de tudo que a gente também vai vir enfrentar. Tem muitas coisas importantes que eu gostaria de compartilhar. Eu acho que como relações públicas, né, eu já começo muito a ver o futuro. Né? Então, assim, eu acho que tem as questões presenciais que estão nos atingindo, mas eu hoje quero trazer para vocês debater assim, dois grandes pontos, né, do nosso futuro, e que a gente possa ter essa troca aqui na mesa. Rapidamente, como eu me apresentei, né, eu sou Nel, trabalho atualmente, sou idealizador e gestor do Teatro Escola, que traz um conceito de escolas, o primeiro conceito de escolas artísticas, né, em Salvador, resgatando esse conceito que a gente não tem uma escola artística, mas também se tornar a primeira escola artística no Brasil centrada nos estudos da cultura afro-brasileira indígena para a população de jovens negros em Salvador, né? A gente se tornou em 2019 a primeira escola bilíngue com curso de formação em Libras no Brasil dentro da arte. Então, assim, a gente pensa, também sou gestor do Teatro Jorge Amado, passei aí também por inúmeras empresas na área da comunicação, também atuando como RP, festivais, né, e trabalhei como assessor de imprensa por muitos anos, de grandes espetáculos, de grandes eventos de Salvador. E aí hoje eu vou falar um pouco sobre o quanto a pandemia está atingindo principalmente a nossa área da cultura e a comunicação, principalmente. Maravilha. O Teatro Escola, que é um projeto, assim, único em todos os sentidos. É um projeto do tamanho do coração do Nel, né, que é incomensurável. Eu sou suspeito para falar, né? Fã de carteirinha, mas enfim. Gente, eu vou fazendo umas provocações aqui, porque eu quero puxar tudo que eu tenho direito aí de vocês. Tá? Vou na ordem, né? Yuri, me diga uma coisa aqui em off, que ninguém nos ouça. Em relação à carta de clientes, o que é que você tem percebido aí, essa tendência do mercado agora no momento de pandemia? Tem aumentado a demanda da Voz Comunica? Tem diminuído? Como é que está acontecendo aí o trabalho para você, para sua empresa, para a Voz Comunica? Pense uma montanha-russa. É a nossa carteira de clientes. Quando a gente estava, antes da pandemia, a gente estava lotado de trabalho. Chegou a pandemia, imediatamente, assim, a gente perdeu 70% dos contratos, onde a gente, inclusive, começou a questionar, assim, pô, será que vai continuar? É a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vê uma queda dessa. Só que aí a gente segurou firme e a gente fez aquelas análises, né, que eu falei anteriormente, reconfiguramos a nossa proposta de negócio com foco na pandemia e os clientes estão voltando, clientes antigos voltando e clientes novos
chegando até a gente. É mais ou menos o que está acontecendo. Eu acho que ele já está quase no normal. Estou esperando uma resposta hoje daquela pessoa que eu te falei ali no WhatsApp. Sim, sim, sim. Sim. E para você parece que não mudou tanto o trabalho, né? Quer dizer, para a gente que trabalha do lado no bastidor da comunicação, a coisa de estar online ou estar presencial não tem muita alteração, né? Não sei se você concorda com essa ideia. Mudou algo radicalmente no cotidiano da Voz? A profissão, ela tem síndrome de ostra, né? A gente pega o grão de areia e transforma em pérola, né? Como a gente conversou mais cedo. E o que acontece é o seguinte, por exemplo, eu percebi que era um momento onde iríamos ficar todos enclausurados. E aí eu criei um projeto pessoal, mas dentro da Voz Comunica, que foram uma série de lives, onde eu estou convidando amigos publicitários, designers, profissionais de marketing, inclusive Maria João Amado foi falar sobre a trajetória dela e sobre a Casa do Rio Vermelho. Foi belíssima o momento, né? Foi a nossa terceira live. Obrigado, Maria João, mais uma vez. E a gente está se virando. Não, perfeito. As lives da Voz estão maravilhosas. Hector Salas, que eu sou fã, uma galera de peso aí, sinceramente, dá tirar o chapéu, tá? Perfeito. Mary, me conte, e você, como coordenadora de comunicação, como curadora, né, de certa forma, a grande curadoria desse espaço, né, esse espaço sentimental, afetivo, que é a Casa do Rio Vermelho. Como é que você está vendo aí esse momento? Para você, a coisa complica mais porque o pessoal não pode ir, né? Quais são os projetos aí para vencer isso? Bom, na verdade, ó, tenho duas coisas que eu quero dizer. Primeiro, acho que é a primeira vez na vida que o Yuri me chama de Maria João. Acho que ele me chamou de Mary a vida toda. Pela primeira vez eu ouvi... Eu também estranhei. Segunda coisa, eu quero esse microfone de Yuri, que eu achei chiquérrimo de radialista. Você viu? Ah, você chegou atrasada, eu já pedi antes. Rapaz, esse microfone é massa. A gente divide Vivian que me deu, viu? Uma semana na sua. Peça a Vivian, que foi ela que me deu. Vou pedir. Vou pedir a Vivian, que eu achei assim de radialista mesmo, ficou um negócio, rapaz, profissa. Mas então, Alfonso, a situação, eu nem me apresentei direito, né? Quando eu me apresentei, eu não falei o que é que eu faço. Eu faço toda a parte de comunicação do Memorial Casa do Rio Vermelho e eu também sou responsável pelo acervo da casa. Né? Eu sou a primeira funcionária do museu. Antes do museu ser museu, eu já era funcionária, porque eu comecei a fazer toda a catalogação do acervo da Casa do Rio Vermelho. E nesse momento que a gente está fechado, a gente não está funcionando, eu estou me reinventando, estou fazendo um curso de mídias sociais, de Instagram, e descobri que eu não sei absolutamente nada, estou aprendendo, começando assim do zero, um curso que eu não imaginei que fosse ser tão bacana, tão importante. Estou reestruturando as redes lá do Memorial e estou trabalhando para duas coisas. Primeiro, para a gente não ser esquecido, né, das pessoas, para a gente continuar na cabeça das pessoas. Eu quero que, quando a gente abra, eu não tenha que refazer o meu público. Eu quero que meu público esteja aí, já doido de vontade de me visitar. E eu estou tendo um trabalho enorme com essas chuvas todas que a gente teve, e hoje, por exemplo, a gente está tendo, porque a Casa do Rio Vermelho é uma casa velha. Então, eu tive muito problema de acervo na casa com essa chuva toda. Então, eu estou com mofo, eu estou com alguns problemas físicos que a gente está rebolando para conseguir resolver sem sair do isolamento social, o que é dificílimo. Junto com isso, a gente teve, né, uma perda material, assim, de salário com o nosso pessoal. A gente teve que dispensar algumas pessoas, porque
O museu, ele não é um museu privado, ele é um museu municipal, e a gente teve um corte, porque o município tem que mandar o dinheiro para a gestão da crise, e a gente entende, então a gente está nesse momento, assim, se virando nos 30, sabe? Rebolando para conseguir fazer as coisas acontecerem na casa, mesmo com essa redução, e procurando cuidar dos nossos colaboradores, porque os nossos colaboradores são amigos. A gente conseguiu fazer uma equipe, ela é uma equipe pequenininha, ela é uma equipe unida, então a gente está trabalhando um tanto. Eu venho de um tempo, como o Alfons, como o Yuri, que a gente já pegou as coisas antes dessa era digital. Então, eu acho que para a gente, de alguma forma, é menos difícil, porque a gente sabe o que é viver sem ser na internet, né? A gente cresceu pesquisando na Barça, em vez de no Google. E eu vejo assim os meus filhos, eles não têm ideia do que foi esse mundo. Imagino que os seus alunos, o pessoal que está aí hoje assistindo, não sabe. A gente, graças a Deus, tem um isolamento social grandíssimo, graças à internet. Né? Eu tenho um clube do livro com os funcionários do museu, então eu consigo ler com eles, a gente consegue se encontrar. Então, eu fico pensando, sabe, no começo do século passado, na gripe espanhola, no pessoal que sofreu, né, com aquela pandemia, e vejo que a nossa situação hoje é muito melhor, é muito mais fácil, graças a Deus. E a gente tem essa oportunidade, né, de continuar estudando, de continuar trabalhando remotamente, a maioria das pessoas, até de fazer um encontro como esse, que em outros tempos seria impossível. Né? E é isso, eu acho que, nesse momento, a gente tem que ser aquela palavra boa, porque a gente sabe que tem gente que está sofrendo muito mais do que a gente. Graças a Deus, nós somos pessoas que têm uma estrutura, graças a um privilégio, eu sei disso, sei que a gente está num lugar de privilégio, então acho que a gente tem que se colocar no lugar de auxiliar quem está precisando de nós. Nesse momento, é isso aí. Perfeito, Mary. Verdade, nós realmente somos privilegiados. E, assim, isso não nos exime de pensar, né, estratégias alternativas para que aquelas pessoas que não possam, porventura, ter os mesmos acessos, né, ao conhecimento, à cultura, à educação, para que elas também possam chegar junto. Acho que isso nos cabe enquanto comunicólogos, enquanto profissionais que são engajados e que têm um compromisso com o social. E isso me dá o gancho perfeito para eu perguntar a Nel, meu querido Nel, como é que tem sido aí com as meninas e os meninos lá do Teatro Escola, né? Aqueles queridos, ou turma boa, rapaz. E ali eu imagino que nem todos tenham esse acesso, né, Nel? Porque para a gente, de certa forma, é fácil. Uma universidade como a Católica, que é um núcleo de privilégio, sim. Né? Nós, infelizmente, ainda somos uma elite. Nós que temos acesso ao ensino superior, somos uma elite no Brasil, mínima ainda, né? Temos muito a caminhar. Mas temos acesso, as aulas continuaram, o curso de comunicação está, assim, dando show, porque nós não perdemos sequer, né, um átimo nem de tempo, nem de qualidade. As aulas continuaram, as atividades todas. A prova é a SECOM, essa SECOM 2020, deste tamanho, um evento internacional, que está rodando com os problemas naturais, mas, assim, sem fazer feio. Mas não somos todos que, né, que podemos fazer isso. Como é que tem sido, Nel? Como é que você tem gerenciado aí? Eu sei que gerenciamento de crise é uma das suas especialidades, então não sei como tem sido aí esse processo. Eu pego um pouco, vou, né, pegar a fala da Maria, né, em
trazer novamente aqui o quanto a área da cultura foi atingida, acho que não só em Salvador, mas no Brasil. E foi atingida, gente, drasticamente. Porque é no setor da cultura que tem muitas pessoas autônomas. Quantas pessoas... eu sempre trago uma fala muito que está na hora da gente no Brasil, como nos Estados Unidos já faz, calcular o tamanho da movimentação da cultura dentro da economia, né? A gente tem alguns dados, assim, a gente não tem nada concreto, porque hoje já estima-se que são mais de 5, né? São mais de 3 milhões, mas eu sempre falo que existe muito mais do que isso, porque, como imagine, parte de uma produção é uma cadeia, aí contrata o técnico, contrata uma agência de publicidade, para cuidar de toda a parte de comunicação, aí vai contratar os seguranças, aí quando a gente vai ver, a cadeia é infinita, gente. Então, e ver dois baques grandes, não só com o Teatro Escola, mas o Teatro Jorge Amado também, né? O quanto a situação do teatro já não era muito favorável antes da pandemia, por falta de auxílio governamental, e quando veio o baque da pandemia, isso atingiu. O teatro já tem 3 meses fechados, né? Agora imagine como a gente faz para pagar salário, se a área da cultura a gente trabalha para movimentar, para entrar dinheiro no caixa e assim pagar funcionários. Então, por exemplo, eu tenho 3 meses que meus funcionários estão sem receber salários, né? E aí, a partir daí, e junto com isso, atingiu o Teatro Escola. E quando atingiu o Teatro Escola, e aí agora, quando a gente fala tanto da internet, eu acho que ficou bem visível no nosso país o quanto a internet ainda é excludente nas comunidades periféricas. Isso já é um fato, né? Eu estava lendo os estudos recentemente, porque eu realizei, acho que uns 2 meses atrás, uma pesquisa no Teatro Escola para saber quem tinha internet em casa e quem não tinha. Para a gente pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, é realizar uma pesquisa com o nosso público para saber quem possui internet e quem não possui. Porque se aqueles que não possuem, né, a gente vai fazer o que com essas pessoas que não possuem? A gente tem que pensar em alguma alternativa para atingir essas pessoas mesmas. E eu percebi que tem pessoas, mesmo sendo jovens, muitos não têm internet banda larga em casa, gente. E aí eu trago aqui uma pergunta. A internet 3G de dados faz o jovem estar inclusivo dentro da era digital, usando os dados? É uma pergunta que eu trago aqui. Será que usar os dados é um mecanismo de inclusão? Será que ele consegue fazer tudo que a gente consegue fazer com a banda larga? Então, assim, a gente começa a repensar o quanto, quando a gente vem falar sobre a questão da exclusão, o quanto a população digital está aí, né? O quanto boa parte, um terço da população da vulnerabilidade social recebe um terço do salário mínimo. Imagine, um dos grandes quesitos ainda no nosso país é o preço da internet. Que é cara, se a gente comparar com muitos outros países, a internet no nosso país é muito cara. Imagine para essa população que vive, que são autônomas, que trabalham com prestação de serviços, ou que ainda não trabalham, como é que consegue pagar uma internet tão cara? Então, o primeiro ponto que a gente trouxe, a gente no Teatro Escola discute. E eu trouxe uma questão que a Alfons, acho que já né, sentiu que eu devo estar passando agora, né? Realmente, eu estou trazendo uma reestruturação total do Teatro Escola, porque a gente tem de ver, nesses momentos de pandemia, enxergar com um olhar muito positivista também nas coisas. Eu queria muito tentar reestruturar o Teatro Escola em muitos quesitos. E não tinha tempo, porque quem chega lá na escola sabe que é uma escola que está em constante movimento, é muita produção, são quase 40 professores, imagina 40 professores dando aula durante a semana, é muita atividade, são muitas questões pedagógicas para se resolver. E aí eu encontrei, esse momento de pandemia, um momento estratégico da Escola de Nações se reunirem para estruturar muitos fatores dentro da escola que a gente já precisava após, né? Então, e o primeiro ponto que a gente trouxe, assim, como vamos oferecer esses futuros cursos? E aí a gente não tinha pensado de como a era digital também pode nos favorecer com os cursos EAD, porque temos muitos professores fora do país, temos professores de outros estados que são apaixonados pelo projeto, né, se colocam como voluntários também para dar aula para os nossos jovens, e às vezes nem sempre podem vir até Salvador.
Então, a gente primeiro discute, então, por que a gente não vai criar uma plataforma online para esses professores que a gente tem à distância, né? A gente agora está desenvolvendo uma atividade com a Universidade de Salamandra, na Espanha, né? De estudos dos povos africanos. E aí foi muito interessante. A gente, meu Deus, vai fazer como? Vamos fazer à distância. Então, assim, a gente tem que enxergar que todo esse período que a gente está vivendo, a gente tem que olhar um olhar muito positivista, estrategista, de a gente se planejar para pensar o futuro. Por exemplo, a gente está com ideia de em agosto a gente voltar com as atividades no Teatro Escola. Mas assim, a gente está voltando agora com muitas coisas estruturadas importantes. Porque quando a gente só pensa rapidamente na mazela, né? Nas mazelas que isso ocorre. Realmente ocorrem as mazelas, as dores. Porque a gente está quase 3 meses com a escola fechada. Mas a gente também encontrou o ponto daí de como puxar isso. Então, assim, a gente está falando com os apoiadores, mostrando a realidade, e a gente está conseguindo muitos apoios. Por exemplo, nesse período da pandemia, a gente conseguiu fechar um primeiro apoio internacional do Teatro Escola. Olha que coisa, que o Teatro Escola hoje vai ter um acompanhamento da Associação Internacional da Cultura Inglesa, onde todos os alunos do Teatro Escola vão estudar nas escolas da cultura inglesa em Salvador. Então, assim, que coisa, né? Então, assim, você vê o quanto esse momento da pandemia para a gente nos ajuda a nos fortalecer e trazer dados que antes não apareciam, eram camuflados, e que hoje estão assim. Hoje mesmo eu discuto muito com muitos apoiadores de que forma deixar mais acessível a questão da internet para os nossos jovens. Né? A gente tinha uma suposição que todo mundo tinha acesso à internet. Nós descobrimos que nem todo mundo tem acesso à internet. Usar a rede social, o Instagram, é uma inclusão? A gente bota uma interrogação, né? Então, assim, quantos jovens, com certeza, gostariam de estar aqui vindo essa mesa maravilhosa nossa aqui, para a gente estar debatendo? Então, assim, será que isso realmente é uma inclusão? Não é uma inclusão. Então, assim, a gente precisa ver as perdas e transformar isso em oportunidades, né? Eu acho que a música, a Márcia Carvalho, que está aqui, vai me trazer muito isso. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar muito positivista, né? Eu sei que não é fácil, né? Também, eu acho que na minha próxima fala eu vou trazer esse olhar também das dificuldades que a gente está enfrentando. Mas devemos também pegar esse momento também para nos fortalecer, porque a dificuldade sempre há de existir. Mas se a gente não encontrar métodos da gente se fortalecer, aí sim que a gente vai desabar, né? A gente vai desabar. A gente não pode desabar nesse exato momento, porque eu acho que independente todos os empreendimentos são importantes para a sociedade, todos os nossos trabalhos são importantes, e a gente tem que buscar esses meios estratégicos para a nossa sobrevivência. Era isso. Interessante isso aí que você falou, porque a gente vem debatendo muito sobre essa questão da exclusão, né? Dessa falta de acesso. Nem todos têm esse acesso, né? Então, nós gravamos na apresentação dos trabalhos no eixo, sobre educação, né, trouxeram muitos trabalhos sobre educação, e isso foi muito debatido, né, a questão das escolas rurais, né, a questão das pessoas que não têm acesso à internet, como é que fica isso, né, e como é que podem ter um acompanhamento a respeito disso. Várias outras questões, né, as questões dos pais que não têm uma formação para acompanhar esses filhos em casa, né, nesse processo. Então, são muitas questões envolvidas nisso. Então, de uma certa forma, aquilo que você falou, a gente vê só as mazelas, mas a gente também tem que parar para refletir. Isso também é um ponto bom, porque apesar de todo mundo saber que a gente tem esse problema, né, ninguém se alertava tanto para isso, olhava tanto para isso, e agora sim é um start, porque é gritante a questão dessa exclusão em relação às tecnologias, né? E outra coisa que você falou, que eu também achei interessante, e que a gente também sempre vem discutindo isso tem aparecido em várias mesas, em várias conferências aqui da nossa semana, é a questão dessa reinvenção, né? Da necessidade de se reinventar, e a questão daquela coisa do caos, né? É no caos, né, que a gente consegue ter ideias inovadoras, ter estratégias diferentes para os nossos negócios, né? Então, talvez naquela situação habitual, plana, normal, muitas ideias que vêm sendo apresentadas não tivessem nascido, né? Então, a acomodação e o caos nos faz parar e pensar como eu posso fazer diferente, já que eu não tenho mais aquela situação que eu estava acostumada a atuar. Então, achei muito interessante a sua fala. Na hora que você estava falando, eu estava justamente revivendo tudo isso aqui na minha cabeça, né? Muito coerente isso. Obrigado. Perfeito. Nel, quando você
trouxer o Tiganá para dar uma palhinha, uma aula para a gente online, porque ele é cidadão do mundo, né? Ele não vai poder vir, porque não tem agenda. Aí me coloca no curso porque eu topo. Tiganá, para mim, é uma das pessoas que eu já convidei ele e disse assim, e agora, pelo que eu vi que ele vai ficar mais em Salvador, né? Agora, e aí ele disse assim, eu agora estando agora mais em Salvador, eu vou poder me tornar um voluntário do Teatro Escola para dar uma aula de formação para os jovens. Eu disse, Tiganá, muito, né? Eu acho que é Oi, quem falou comigo? Fui eu. Você estava falando da exclusão, né, na diferença de internet. Eu concordo contigo, mas eu acho que ainda tem mais uma coisa aí que é bem importante da gente se ligar, que é o seguinte: a gente, nesse momento de pandemia, a gente está sentindo a importância e a necessidade da arte como uma coisa vital, tá? As pessoas que não precisam comprar uma roupa, mas elas precisam dos artistas, elas precisam cada vez mais da arte para que elas não morram de tédio, não morram de desespero. A arte mostra, né, o seu lado mais bonito. Mas, por outro lado, a indústria cultural tem crescido muito e tem mostrado as suas garras. Eu acho que, principalmente nessas comunidades mais excluídas, assim, a pouca internet que se tem é gasta com a indústria cultural. Quer dizer, a gente tem uma política excludente e isso faz com que esse sistema de pão e circo, que a gente conhece tão bem, seja cada vez menos pão e mais circo. Você trouxe uma colocação muito importante, Maria. Eu concordo com você que a arte está realmente se reinventando, a cultura está se reinventando, trazendo muito, mas também eu pego o link da sua fala e eu trago uma questão muito importante, que eu fico muito pensando assim, né? Mas quando a gente vai ver hoje nas plataformas, eu estava essa semana discutindo muito isso com os gestores de teatro da cidade, no nosso grupo. Quando a gente vai olhar as plataformas, com que tipo de arte que está chegando até a população assim, de grande massa, eu só vejo uma questão, eu não sei, pode até ser uma impressão minha, eu realmente estou um pouco off ultimamente da rede, mas o que eu vejo que está chegando de grande lance, e eu vou traçar a questão porque você trabalha com isso, é a gente ver a música. A música, dentro dos poentes da arte, é o que tem um grande alcance, né, perante o público. É o que tem o grande alcance assim, de público, na música. Mas a gente começa a discutir o teatro. Aonde está o teatro? Né? A gente está discutindo se o teatro não precisa fazer alguma ação nas suas plataformas para começar a interligar isso. Os museus, né? Você tá aí, os museus. De que forma os museus vai estar pensando sobre isso? Porque, assim, até nesse período que a gente pensa, continua a mesma estrutura, assim, né? Quem tem mais... Qual é a modalidade que mais atinge? A música, como sempre atingiu, ok, nada contra. Mas o teatro está onde? Será que o teatro está chegando através dessas plataformas? Até agora, por exemplo, a gente não viu nenhum tipo assim, um espetáculo ao vivo sendo transmitido ao vivo, nenhum tipo de trabalho, né, partindo de um teatro, os museus, tudo isso. Claro que para a gente é muito difícil, não é porque a gente não quer, é porque a gente também não tem dinheiro. Vamos ser sinceros também, é diferente. A indústria musical pega a maior parcela desse investimento todo, né? E o público paga mais para ver a música, porque eu entendo que o processo de formação, a música toca de uma forma, né? É muito mais, chega de forma mais acessível. E aí, fala assim, o museu hoje poderia estar discutindo política, pode estar, porque com certeza, Maria, não duvido que você deve estar pensando em um monte de coisa para fazer, mas quando a gente pensa em fazer, a gente pensa no dinheiro. Será que você não gosta? Aí a gente pensa assim, fazer uma live dentro de um estabelecimento cultural é fácil? Não, porque a gente precisa de cabeamento, a internet precisa estar perfeita, a câmera, meio mundo de coisa. Quando a gente vai ver, para a gente montar tudo isso, leva um investimento. Como é que a gente vai fazer um investimento, Maria, no espaço, no memorial, ou Jorge Amado, referente a isso, se a gente não tem subsídios? Aí, essa semana, eu descobri que as cervejarias... Posso opinar também nesse sentido, Léo? Oi, desculpe. Vou opinar também nesse sentido, certo? Sim, claro. É a questão. Hoje, não é hoje, mas a pandemia, ela fez
está nos mostrando a necessidade da incorporação de ferramentas e de comportamentos digitais, né? Porque às vezes nós tínhamos essas ferramentas, a live, ela não surgiu com a pandemia, ela já existia. Só que agora a gente está tendo que prestar atenção na live, né? Assim como o comércio eletrônico, ele sempre foi visto como, assim, às vezes 20% de uma empresa, né? O delivery era assim, o 20% do restaurante. E, por exemplo, talvez para o teatro, que na verdade sempre dependeu de aglomeração, no bom sentido das pessoas, do calor das pessoas, da presença das pessoas, a troca cultural, infelizmente, nesse momento, talvez a gente precise se reinventar, inclusive o teatro, né? A questão é como monetizar para poder pagar esses profissionais, para poder remunerar esses profissionais com essas lives que aparentemente são grátis, né? Aqui a gente está fazendo uma live grátis, mas já existem empresas que estão monetizando isso e muito bem. Por exemplo, eu assisti há 15 dias a live de Lulu Santos e vi lá na live de Lulu Santos o QR Code, não sei se foi da Unilever, foi de algum anunciante que estava lá. Reparem, Lulu Santos resolveu usar o parceiro de negócios como patrocinador da live dele. O teatro também pode fazer isso, ou não? Pode. Aí você traz uma coisa, eu não sei se Maria pode concordar comigo, aí a gente quer naquela questão. O quanto também o patrocínio é excludente quando vai para a área artística e cultural. Primeiro, toda a parcela de patrocínio nesse país se concentra muito no Sudeste, no Sul e Sudeste, né? Você repare, os grandes... Primeiro, as grandes corporações onde se tem dinheiro está lá. É o primeiro fato, né? Quando a gente vai pensar em corporação, tudo está lá. O segundo ponto, a corporação ainda pensa de forma numérica. Qual é desses que atinge? A música atinge. Com certeza, eu sei que a maioria de todos esses artistas, com todos esses patrocínios que você tem, eles ganham para quê? Eu até discuti muito sobre isso, que às vezes eu acho que até a comunicação deles termina ficando uma coisa meio falha. Eu acho. Estou fazendo uma ação. Aí eu pensei, meu Deus, ação solidária, uma ação... Estão ganhando. Aí eu começo a discutir muito. Eu digo, pô, então não é ação solidária. Você tá pagando ali, tá dando. Então, assim, eu acho que deveria mudar. Porque para mim, ação solidária, como, por exemplo, você, Maria, vai dizer assim, olha, eu tô aqui realmente reunindo, eu não tô cobrando nada, não tá tendo nada, não tô ganhando nada, mas a gente tá aqui realmente para arrecadar fundos para doar. É uma coisa. E aí, quando a gente vê, começamos a discutir sobre isso, né? Eu sempre digo, eu acho que está faltando uma assessoria aí para gerenciar essa questão toda. Porque e outro ponto também, né, que eu acho também que existe um ponto grande falho nisso. Dizem que arrecada tanto, mas eu não vejo nenhum resultado dessas arrecadações que eles dizem que arrecada. Eu não vejo nem... A gente só vê dados dizendo que doou. Aí eu digo assim, pô, tu tá doando, mas eu não vejo nenhum vídeo de pós-distribuição, eu não vejo. Eu tenho, e olha que eu fico fuçando, mas eu não consigo fuçar. E aí, até isso, para a gente também fica difícil de a gente mensurar realmente se tudo aquilo que está sendo arrecadado, se está chegando num destino final. E aí, só para finalizar rápido, o quanto para a gente ainda, a gente precisa ainda estar extremamente comovendo, porque a gente precisa comover os gestores de marketing para dar apoio, né? E às vezes, por exemplo, como eu vejo todas as lives que acontecem, a Skol, da Skol, eu conversando com gerentes de marketing, e aí eu descobri que eles bancam toda a estrutura da live, dos artistas. Vocês também não podem pensar em bancar também a estrutura da live, do teatro. O público do teatro também não bebe, não vai num barzinho, pode, o teatro também não vai num barzinho, alguma coisa do tipo. Será que o público também que consome a bebida não vai no museu, sabe? Então, assim, o quanto é necessário, eu sempre digo isso, e mais uma vez eu reforço, acho que alguns alunos haviam falando sobre isso aqui. E o maior causador disso tudo é a universidade, porque quando a gente forma as pessoas para se tornarem gerentes de marketing, a gente esquece de falar o quanto hoje o marketing é importante nas questões sociais e nas questões culturais. Então, assim, eu mesmo sempre digo, eu aprendi, eu queria trazer números para a empresa, mas também eu tenho que lembrar que o marketing também é responsabilidade social, né? O quanto é importante estar sempre nisso. Então, assim, eu estou cansado de se chegar em uma mesa de um gerente de marketing, ter de comovê-los, sem saber que
já é premissa básica de um gerente de marketing ter essa visão, né? Dizer assim, poxa, não, precisamos ter uma responsabilidade. Então, assim, hoje pra gente também é uma coisa muito complicada isso, né? Eu falo assim, eu não quero mais estar comovendo ninguém, né? Isso é um direito básico. Também tem um link muito importante, que é, as empresas também, eles estão começando a se atentar o dever também com o outro dentro da sociedade, né? Antes fazia, mas hoje está muito mais assim, qual é a minha responsabilidade perante a sociedade, né? Eu acredito também que isso vai ficar mais, pós-pandemia, um pouco mais, né, mais nítido, essa responsabilidade das empresas. Então, assim, é mais ou menos isso. Yuri, que agora também está no show business das lives. Gente, Yuri é professor também universitário, e como todos nós temos que se readaptar, né, Yuri? Temos que se readaptar aí a esse novo contexto, e as lives têm sido um bom laboratório, né? Você tem feito as entrevistas, cara, maravilhosas. Vou convidar ele para fazer o laboratório da arte da cultura. Está convidado. Pessoal, deixa eu falar um pouco aqui para vocês, plateia, audiência. Vocês estão muito tímidos, olha só. Com pessoas da envergadura... Pode perguntar? É isso. Com gente Já tem uma pergunta aqui de Plácido. De Nel, de Mary, de Yuri, a gente não tem protocolo que faça caber, entendeu? Então fiquem à vontade. Plácido perguntou, Plácido, se você quiser expressar a sua pergunta, brindando-nos com a sua voz de locutor, fique à vontade. Podem falar, viu? Quem foi que ia perguntar alguma coisa aqui agora? Eu que quero perguntar. Agora, eu tenho só uma observação, porque a próxima atividade é uma parceria com o perfil da Gamecitários, que começa pontualmente, né, às 11h15. Então, a gente precisa otimizar. Mas deixa eu fazer logo minha questão antes, enquanto ainda temos tempo. Algumas pontuações que foram feitas eu achei super interessante, né? De fato, eu percebo que a gente tem consumido muito mais, assim, arte, né? Seja filmes, séries, seja lives, né, de música, ou sejam músicas na plataforma streaming. E eu tenho visto também os museus online, né, as visitações de museus online. Eu achei super interessante visitar museus, inclusive fora do Brasil, né, Museu do Louvre e outros museus muito interessantes, que eu acho que é um chamado, né, para atualização, né, o museu, que é algo que assim, culturalmente é algo muito clássico, né, tido como antigo, como arcaico, né, que poder se reinventar, poder trazer uma nova forma de apresentar um pouco da nossa história. Eu fico pensando no Museu do Rio de Janeiro que pegou fogo, né, e que muita coisa se perdeu. Talvez se nós tivéssemos essa plataforma de visitação online, talvez a gente pudesse hoje ter ainda, né, algumas dessas peças, obviamente que sem a mesma conexão, né, do momento, do local, da hora, mas assim, ter o registro, né, assim, visual daquelas peças, daquilo tudo. E eu queria fazer uma pergunta, não é nem tanto uma pergunta, é mais uma pontuação. Nós tivemos um painel sobre responsabilidade social em tempos de pandemia com as relações públicas a Mini Darzé, da Neoenergia, e o Humberto, da Prefeitura Municipal de Salvador. E eu achei incrível assim, o diálogo, e eu fiquei refletindo que muitas organizações, elas hoje têm atuado na questão da responsabilidade social, como no sentido de estar fazendo caridade, estar fazendo doações, mas muitas das vezes não tem a percepção da responsabilidade social como investimento na área da cultura, na área de desenvolvimento artístico. Como vocês veem essas percepções das organizações nas noções de responsabilidade social, mais voltado no quesito de assistencialismo, né, de doações, e não no sentido de investimento na área da cultura? Aldo, você está falando aí bem dentro da minha área, eu estou querendo falar um pouco disso para você.
eu também tenho aproveitado e visitado alguns museus virtualmente. São museus ricos. Isso é uma coisa caríssima, você fazer. A gente já orçou para fazer da Casa do Rio Vermelho, e é muito caro. A gente, até esse momento, não teve verba para fazer isso no nosso museu. Mas você vê, né? A Casa do Rio Vermelho é um museu extremamente moderno, interativo, não tem nada a ver com essa coisa arcaica, essa coisa antiga. A gente já vem de uma era que o museu vem se reinventando, e isso não tem nada a ver com essa pandemia que a gente está passando. A gente vê que hoje, nessa era de hipercomunicação, o comportamento do visitante de museu é diferente. Por exemplo, eu tive no Louvre nos anos 90, nos anos 80, na verdade, e vi a Mona Lisa. Eu tive no Louvre há 3 anos e vi as pessoas, em vez de olhando a Mona Lisa, se fotografando com a Mona Lisa. Então, é assim, a era da selfie, né? O mais importante é a pessoa mostrar que está em vez de estar. E eu vou te mostrar uma coisa. Com o Museu Nacional, eu até na época escrevi um texto, porque muitos amigos que botaram que estavam de luto com a perda do Museu Nacional não tinham ido na Casa do Rio Vermelho, que é um museu que fica na cidade da gente. A gente aqui está num fórum com pessoas, todas que a gente pode chamar de uma elite cultural e intelectual. Eu vou querer que todo mundo aqui no chat me diga, a gente tem 19 pessoas. Quem já foi na Casa do Rio Vermelho? Vamos ver aqui, vamos responder aqui no chat, pessoal. Quem já foi lá? Porque aí, enquanto o povo vai respondendo, eu vou falando. A gente vê a quantidade de pessoas que falam de cultura, mas não visitam o que a gente tem de cultura. Então, não é muito fácil, sabe, a gente sobreviver, a gente espalhar essa cultura nesses espaços. A gente, no memorial, a gente tem socialmente, a gente tem um dia que é gratuito, toda quarta-feira a visita é gratuita. E, Haroldo, ter ido quando Jorge e Zélia moraram não vale, porque a gente está falando do museu. O museu é completamente diferente, né, da casa. Quer dizer, ele tem toda a casa, mas ele tem uma curadoria museológica. Então, dizer que já teve na casa quando Jorge e Zélia moraram não vale. Eu estou querendo saber quem teve no museu. E eu estou falando antes da pandemia, não estou falando virtualmente. Virtualmente você pode conhecer nossa casa, mas não vai ver exatamente como é. Por quê? Porque a gente tem mais de 30 horas de audiovisual, a gente tem interação, a gente tem uma cozinha interativa. Eu não vou ficar dando spoiler do que é o museu, não, mas, além da Casa do Rio Vermelho, a gente tem diversos museus lindíssimos na cidade. E mesmo a elite cultural e intelectual não vai ao museu. Mas é a mesma elite que, quando tem o fogo no museu lá no Rio de Janeiro, bota que está de luto pela perda do museu. Então, eu acho que, primeiro, para a gente poder, né, democratizar a cultura, a gente mesmo tem que se colocar como agente, de ir, de conhecer, para poder transmitir. Sabe? Isso, valorizar o local, né? Pois é, pois é. E, olha, eu sei que elogio em boca própria é vitupério, mas eu conheço diversas casas-museus pelo mundo. E, sinceramente, a Casa do Rio Vermelho é das mais lindas, das mais especiais que eu já vi. Claro que eu sou suspeita para falar, mas Yuri está aqui, que conhece, que já foi, né, algumas vezes,
E acredito que tenha outras pessoas que podem falar, sem ser eu, assim, do que é, da importância, da beleza. Verdade, eu atesto. Alfonso já foi também, né, Alfonso? Já Pelo amor de Fui Deus. antes de ser Já foi, museu já e foi. depois de ser museu, né? Pois é. Gente, E um trabalho excelente, belíssimo, completo. perfeito. Se você for no museu, por exemplo, de Pablo Neruda, é tão bom quanto o Museu de Jorge Amado. Aliás, eu acho que o Museu de Jorge Amado ele foi além, né? Você ouve muito mais a história de Jorge e Zélia e da relação deles com uma série de personalidades. As histórias que a gente ouve lá, você percebe a pessoa que o nosso escritor querido Jorge Amado era. É muito diferente. Não tem como você ter contato com aquilo que está lá no museu simplesmente com um passeio virtual. Passeio virtual vai ser legal para você conhecer, dizer que viu, mas ir é muito diferente de passear virtualmente. Isso, é aquela experiência de estar lá, né? Eu entendo, Yuri, isso que você diz. Inclusive, no painel anterior, nós falávamos sobre a questão dos filmes, né? Do cinema, das produções audiovisuais e tal. E eu comentei exatamente isso, que a questão do cinema, o palestrante, que é o professor Ronilson, falou assim, não, você consegue, né, ter um home cinema, você consegue ter uma qualidade de áudio, uma qualidade de imagem bacana. E eu falei exatamente isso, que o cinema não é questão apenas da qualidade de áudio, da imagem, mas é toda a experiência de ir para o cinema, de comprar antecipado, de pré-estreia, né, da novidade e A tal. Então, assim, sinestesia, né? exato, toda a trajetória, né, do cliente, né, de nós como clientes que compramos antes, vamos, reservamos, emitimos nosso voucher, compramos pipoca. Então, assim, todo o rito de se ir ao cinema, assim como todo o rito, né, de se ir ao teatro, assim como todo o rito de se ir ao museu, né, e isso é óbvio, né? A questão da presença, da presencialidade, de estar no momento, né, da produção daquele conteúdo, na reprodução, é diferenciado, né? Mas, né, nós estamos num momento de adaptação, né? De estarmos nesse o novo normal, né? Nesse momento de disruptura, né? Existem algumas máximas que têm sido ecoadas durante esse período de pandemia. Disruptura, se reinventar, novo normal, adaptação, evolução, desenvolvimento. Posso pegar o gancho, Aldo, só para complementar? Só para concluir. E aí, dentro disso, é que eu me pergunto sobre a pergunta que eu tinha feito anteriormente, né? Essas noções de responsabilidade social implementada pelas organizações do ponto de vista de realizar ações assistencialistas, de doações e tal, nesse momento, para a cultura, né, para o processo de andamento e desenvolvimento da cultura, como tem sido, como vocês percebem isso? Vai, Yuri. Eu ia falar o seguinte, que a gente está vivendo um novo comportamento digital e, por exemplo, quando você visita hoje um site, você pode baixar um e-book, você pode assistir um vídeo, você pode ter uma experimentação prévia de uma série de produtos ou serviços, inclusive para que isso lhe ajude a você decidir, poxa, eu vou consumir isso aqui, eu vou escolher esse caminho, eu vou visitar esse museu. Então, apesar de, mesmo que eu tenha falado que é totalmente diferente você visitar o Museu Casa do Rio Vermelho, de você fazer um passeio virtual, eu acho também, por outro lado, que o passeio virtual ele é um excelente coletor de lead, né? Aquela pessoa que gostaria de ir, não sabe o que vai encontrar lá. Se você fizer um passeio virtual que é restrito a uma área e você deixa a surpresa, olha, tem muito mais, isso pode ser um super tiragosto para o visitante do museu. Inclusive porque as pessoas estão muito, agora com isolamento, então,
as pessoas estão muito acomodadas a ficar nos seus cada quais, né? Então, para você tirar a pessoa do seu trabalho, do seu final de semana, da sua prainha, sua cervejinha, para ir ao museu, infelizmente, quem não tem uma cultura superior, é um pouco difícil. Nesse caso, às vezes, o passeio virtual tem a força de ser um lead. O que é que você acha, Maria João? Eu concordo, do mesmo jeito que uma novela vem de livro, sabe? Por exemplo, quando passou a novela Gabriela, se vendeu muito o livro Gabriela, porque as pessoas que geralmente não consomem livro, elas passam a ter vontade. Quando passou Game of Thrones, o livro deu um boom de venda. Agora, com Outlander também, a série Outlander vende os livros. Mas, diga. Não, acho que não foi nada não, Mary, conclua. Pois é, e então, claro que são algumas formas, algumas pílulas, né? Umas formas de você aumentar o consumo, de você trazer as pessoas. Eu sinto que lá no museu, uma das grandes formas de aumentar a visitação é a visita de escola. Eu recebo tanta criança, tanta escola, tanto particulares quanto públicas, né? As municipais, estaduais e federais, os alunos não pagam nas visitas guiadas, a gente faz agendamento, e depois esses alunos eles voltam trazendo a família. E acaba sendo uma cadeia, sabe? Quem vai lá e gosta passa a frequentar outros museus, porque tira aquela ideia de que museu é uma coisa arcaica, de que museu é uma coisa chata, e passa a ver como uma coisa viva, como uma coisa pulsante. E passa a ler. Eu tive algumas pessoas, algumas escolas, alguns alunos que me falaram: poxa, saí daqui com vontade de ler Jorge Amado. E só conhecia Jorge Amado de televisão, ou de ouvir falar, né? Porque o meu avô, ele está muito dentro do imaginário. Até hoje, você vê assim, qualquer morena brejeira que bota uma flor no cabelo se intitula Gabriela. Qualquer menina que tira uma foto abraçada com dois amigos diz que é Dona Flor e seus dois maridos. Então, Jorge está no imaginário popular, mas a verdade é que muita gente não conhece. E a Casa do Rio Vermelho eu vejo como um ponto de ruptura, sabe, das pessoas passarem a conhecer e consumir. Fala, Nel. Maria, você falou uma pergunta para você aqui de classe, né? Que linka muito com o que a Aldo falou. E hoje eu debato muito a importância nesse processo da responsabilidade social na empresa, aonde se encaixa esse assistencialismo, né? Porque quando a gente discute sobre auxílio, contribuição, a gente tem isenção, ajuda monetária para os menos favorecidos, mas eu entro em um contexto muito importante nesse processo de assistência, né? Que é o processo de formação. Eu vou trazer assim, um exemplo rápido, por exemplo, a Neoenergia. Dá isenção, desconto a taxas de energia. Mas ninguém discute um processo de formação educacional de como economizar energia dentro de casa, né? É a mesma coisa com a cultura. A gente dá patrocínio para todas as áreas da cultura, um exemplo, né? Mas a gente não trabalha esse processo formativo com os alunos, financiando, que eu fico imaginando assim, quando as escolas públicas você poderia receber muito mais durante o ano, se tivesse muito mais incentivo, tanto do governo quanto de empresas financiando, levar esses alunos. Por exemplo, eu tenho um projeto, vou até revelar rápido para você que esse ano o museu aí, né, o memorial estava no roteiro nosso de visitação, que a gente queria muito fazer com Luciana Borg, aí uma visita com a peça, né, que ela desenvolveu. E a gente queria muito levar, mas aí a gente discute muito, né? Quando tem muitos projetos de formação voltados à arte e à cultura no país, mas não tem auxílio de transporte para poder auxiliar. Porque eu sempre discuto uma coisa, não é o dinheiro. Por exemplo, tem muitos espetáculos que distribuem ingressos. Mas alguém já imaginou que muitos desses jovens
que ganha o ingresso e mora distante, como é que vai chegar? Como vai sair de sua comunidade? E assim, os espetáculos, tudo em horários difíceis, né? Difícil. 8 horas da noite, que a gente sabe que o transporte, locomoção na nossa cidade, não é uma coisa fácil. Então, assim, a gente pensar nessa estrutura, o quanto também as empresas precisam pensar num processo formativo de dizer, vamos estimular esse jovem aí, ou por conta própria, ou pensando em ações. E ontem, numa mesa, eu falei sobre isso. A gente precisa pensar que a educação hoje precisa estar em todas as esferas assistencialistas. Não é apenas, será que quando a gente pega, dá a monetização, o dinheiro, o auxílio, já basta? Ou a gente precisa, porque eu conheço muitos jovens que recebem o auxílio, mas não gasta, tipo, por exemplo, tira do bolso para ir de uma vontade própria, por exemplo, de ir ao museu, tipo, vou pagar lá, né? Vou tirar aqui 10, 15, 20 reais e vou pagar. Por que não tem? Porque não existe um processo de base formativa. Eu discuto muito, pessoal, acho que a Alfa veio muito minha fala, sobre o quanto hoje a educação precisa estar atrelada com a cultura, né? Eu acho que o Teatro Escola faz esse papel de ter, como sempre, o processo mesmo, né? Ali dentro. Porque eu discuto muito porque a cultura, hoje, ela não está vinculada no processo formativo dentro das escolas. Eu sempre discuto muito sobre isso. Eu vou levar um dia no museu. Não é levar um dia, precisa ter um componente de estudos museológicos. Isso é processo formativo, me entende? E precisa ter. E aí o povo, mas eu digo, a primeira coisa que eu sempre trago na minha fala, quando eu vou falar com professores, o primeiro lugar que geralmente desqualifica o processo artístico e cultural é a própria escola. Quando se tem aula de teatro, artes plásticas, eu sempre digo assim, repare, quando o aluno ele pede em artes plásticas, no conselho os professores dizem assim, mas a gente não pode reprovar fulano, porque fulano perdeu em artes. E aí eu digo assim, o primeiro lugar que faz o jovem né? não usar o ambiente artístico e cultural é o ambiente da escola. Então, assim, eu nunca vi nenhuma escola fazendo campanha que o aluno foi aprovado em artes, em museologia, que foi aprovado em dramaturgia. Então, assim, nesse processo, a gente automaticamente faz uma casta, né? Então, assim, como é que a gente tem esse jovem hoje tão presente nos espaços da cultura se a escola não pensa em ação, né? Então, assim, é isso que a gente tenta fazer lá com o Teatro Escola nesse processo. Não, a gente não quer falar sobre museus em um dia só. A gente tem que falar sobre museu todos os dias do ano, com componente curricular, entende? Fazendo ele desenvolver esse pertencimento, esse olhar. Então, assim, são pontos que a gente precisa de trabalhar, as empresas precisam pensar em desenvolver ações educacionais, né? Porque não é só do assistencialismo que vivem a humanidade, né? Para que tanto dinheiro se você não vai obter conhecimento, né? Então, assim, isso significa que, às vezes, o dinheiro significa que você tem acesso, né? Tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não têm acesso. Eu concordo contigo, mas tem o seguinte, e aí eu vejo que a nossa responsabilidade de elite é participar, porque, veja bem, se a gente participa, tá? Nós somos os formadores de opinião. Se a gente está lá dentro e a gente está movimentando, as empresas têm interesse de patrocinar, certo? Se é uma coisa que está vazio, que nem a gente vai, por que que uma Vivo, um Bradesco, uma empresa vai querer patrocinar, vai querer dar um ônibus para levar aluno, se eles não vão ter nenhum retorno financeiro? E aí você não pense que essas empresas privadas têm esse pensamento do social, eles querem sempre um retorno para eles, certo? Então, eles preferem patrocinar um show de Ivete Sangalo, eles preferem Daniela Mercury. Verdade. Entendeu? Não estou querendo tirar a importância de Ivete e de Daniela, não é isso. Não, eu entendo perfeitamente sua fala. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, acontece várias vezes de escolas que marcaram comigo desmarcarem porque não conseguiu transporte para os alunos. Acredito. Acontece. Eu não tenho como dar. Por quê? Porque a gente não tem verba. A gente não tem verba lá no museu, a gente vive assim, vendendo o almoço para pagar o jantar. A verdade é essa, e não é só a gente, eu acho que todos os museus são assim, como os espetáculos de teatro são assim. Verdade. Se vocês dão todos os ingressos, vocês não comem, porque vocês vão viver de quê? Agora, se as pessoas que podem pagar, as pessoas que podem divulgar, não vão,
As empresas que têm dinheiro para auxiliar, elas não têm por que botar dinheiro. Quer dizer, não tem por que não é que não tem por que, elas não têm interesse, porque elas preferem botar dinheiro em lugares onde elas vejam o retorno desse dinheiro, um retorno monetário. Entende? Então, eu acho que é tudo uma grande cadeia que gira. Quando a gente fala dessa parte assistencial, a nossa parte, eu acho que muito mais do que a gente dizer, não, até, por exemplo, eu vou dar o ingresso, eu vou estar lá e, de repente, eu até vou chamar aquele meu amigo ou aquele meu aluno que não tem para ir comigo, sabe? Porque se você for olhar a parte financeira, olha, eu vou te dizer, nas quartas-feiras gratuitas, eu recebo gente que não pode pagar, mas eu recebo muita gente, um número enorme de pessoas que tratam cultura como se você pagar por cultura fosse ofensa pessoal. Fosse ofensa pessoal, sabe? A mesma pessoa que senta ali na Dinha e gasta mais de R$100 com cerveja, com acarajé, entendeu? Então, quando a gente fala, o povo não tem dinheiro para pagar, não é que o povo não prioriza. Festa de camisa colorida, quanto é que custa uma festa de camisa colorida? Olha, toda quarta-feira eu tenho fila que vai até o final da ladeira. E se você for contar quem pode pagar e quem não pode, a gente sabe que a maioria das pessoas pode, mas não quer, porque pagar por cultura. E em Salvador, olha, eu, assim, no meu círculo de amizade, eu tenho vários amigos artistas. E é o pessoal, tanto os músicos quanto os atores, que é a turma que você que trabalha com teatro sabe que as pessoas só vão se ganharem o convite. Elas se sentem prestigiadas ganhando o convite. É isso mesmo. E não estão ligados que aqueles R$10, aqueles R$20 estão fazendo a diferença para a pessoa que está lá fazendo, sabe? O Jackson Costa, que é meu amigo, ele fala muito uma coisa que a Bibi Ferreira diz, assim, como é que eu vou dar de graça a única coisa que eu faço para sobreviver, para ganhar dinheiro? E é o caso da Bahia, entendeu? Então, assim, infelizmente, essa nossa cultura, a cultura do favor, a cultura do amigo, a cultura do dar de graça, atrapalha a parte assistencial, atrapalha a parte social, e as pessoas não se tocam disso. Não se tocam, as pessoas querem de graça, elas querem se sentir importantes, elas querem ser convidadas. É isso mesmo. E Maria, pela Pela colocação, assim, é por isso que, mais uma vez, assim, só reforçando que o processo educacional, porque tudo que a gente está falando envolve esse processo educacional, né? Então, assim, você trouxe uma questão muito importante e que, não, às vezes, não significa que o acesso que essa pessoa valoriza, né? Eu também passo por essas, tudo que você está colocando, eu passo dentro do teatro também. Às vezes, por exemplo, eu vou compartilhar, já teve, gente, um desembargador, olha quanto tem um desembargador, me pedir 2 ingressos de graça, ou, aliás, 5 ingressos. Eu digo, gente, quanto é que ganha um desembargador por mês? E me pedindo 5 ingressos gratuitos, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente repensar nessa estrutura. A Maria trouxe a colocação perfeita. Então, por isso que eu bato muito na tecla no processo formativo, né? A gente precisa trazer isso desde valorizar. Se eu tenho 100, por que eu vou gastar 100 com a cerveja? Eu não posso gastar 50 com a entrada do teatro, né? Então, isso é o processo que a gente está vivendo e a gente precisa muito repensar isso. Adorei o gatinho, Maria. Também. Eu tenho uma colocação para fazer aí, assim, enquanto educadora, né? Eu acho que essa fala de Nil dialoga perfeitamente com o que Maria João e Yuri falaram anteriormente, no sentido de que desse processo formativo do jeito, né, em criar esse gosto pela cultura, né, essa aproximação com a cultura em suas distintas áreas, e penso no papel do educador nesse processo, né? Como o Nil falou, não é só ir no museu, é trazer o museu para a sala de aula, é trazer as artes para a sala de aula, trazer o teatro, nos diálogos que a gente for trabalhando, nas discussões que a gente for fazendo, trazer isso. E
na medida do possível, de acordo com determinadas disciplinas, eu tento fazer isso, para poder despertar nesse aluno essa vontade de estar lá, de conhecer, né? Então, é a base. O problema todo está nessa base, nesse processo formativo, como o Nel falou. E outra coisa também que eu achei interessante também na fala do Yuri e na fala da Maria João, a questão assim, não, a Maria João falou, não é a mesma experiência de estar lá, né? Estar dentro do Museu do Jorge Amado, em outros museus, é uma experiência indescritível, né? Porque a gente sente aproximação. Infelizmente, nem todo mundo que vai a um museu está buscando essa experiência, né? Essa explosão de si ali, aquele contato, aquela arte. Né? Tem gente que está ali só para registrar que foi ao museu, como ela falou, né? Tirar a foto junto do quadro da Mona Lisa, e não está ali, né, se relacionando, né, emocionalmente com aquela arte. E aí, Yuri falou, não, mas aí, havendo um museu virtual, vai sentir vontade de ir presencialmente, né? Porque uma coisa não exclui a outra. Elas se complementam, né? E aí ela falou, muita gente que não leu o livro do Jorge Amado sentiu vontade de ler, de conhecer, depois que assistiu a novela, depois que viu um filme, depois que foi ao museu, né? E aí eu me lembrei muito do conceito de transmídia, né? Que é essa completude, né? Essa construção da história, esse acesso ao conhecimento a partir de distintas mídias, de distintos espaços. Então, essa apropriação dessa cultura, essas diversas esferas, né? Então, eu acho que nós, enquanto educadores, temos a obrigação de tentar, né, minimizar um pouco essa situação e contribuir nesse processo formativo, fazendo isso, fazendo esses sujeitos experimentarem, passar por distintos espaços, né, por distintas experiências e se aproximarem da cultura. Verdade. Gente, eu tenho uma pergunta aqui de Plácido, ele está com problema no microfone, eu espero estar à altura, né, do nosso querido Plácido, dessa voz maravilhosa do Plácido, mas farei a pergunta em nome dele, ele colocou aqui no chat. Estamos em momento de pandemia, mas também, né, no momento em que a causa negra ganha visibilidade, mesmo esta sendo milenar. Como vocês estão vendo esse momento, e como vocês estão vendo esses momentos, e como contribuem ou podem contribuir para a ampliação das discussões como essa? Plácido, a pergunta de Plácido. Querem que eu releia? Deu para entender aí, gente? Meu áudio está direitinho? Pronto. Quer saber como é que vocês estão avaliando aí, qual a leitura que vocês fazem de todo esse movimento que a gente está tendo, né? Essa semana foi bastante emblemática nesse sentido. Eu acho que uma grande contribuição, por exemplo, é a gente estar atento, né, às opiniões das pessoas diante de uma série de acidentes que estão acontecendo, como o acidente lá, com o que aconteceu com o George Floyd em Nova York, e também com o que, às vezes, como é que eu posso dizer, governantes que deveriam ter posições proativas quanto à questão negra no nosso país, e, na verdade, estão tendo posições contrárias, sem querer citar nomes aqui de ministros ou de alguém mais. Eu acho que talvez a nossa grande contribuição seja realmente discutir, estar atento e discutir e estar pronto a contribuir de maneira positiva no diálogo, né? Dentro do possível. Bom, eu já acho que, em primeiro lugar, não tem acidente nenhum, o que existe é um genocídio, e acho que é extremamente absurdo a gente ter que discutir isso em 2020. Isso era uma questão que já era para estar ultrapassada. Infelizmente, não está. Não está ultrapassada, é latente, né? E está doendo na carne das populações vulneráveis, dos negros. Eu acho que é uma tristeza isso, me entristece muito, e eu vejo que, no nosso lugar de privilégio, a gente precisa usar a nossa voz para dar voz ao movimento negro. Eu trago muito uma colocação, né? O quanto
tudo que a gente vem sofrendo, acho que por mais de 400 anos, acho que nesse processo do nosso país, esse racismo estrutural, né? E hoje eu debato muito quanto esse racismo estrutural está muito entrosado com o processo formativo e educacional do povo brasileiro. Né? Eu discuto muito para a gente combater esse racismo, esses aspectos, o quanto a educação é fundamental nessa estrutura. Porque o que replica esse racismo e dá continuidade com essa perversidade que existe no nosso país e como nos Estados Unidos, é esse aspecto da educação. Porque o que reproduz todo esse pensamento vem ainda refletindo, tudo reflete no processo de educação no nosso país. É onde eu, como um jovem negro, cresci em referência. Hoje tenho referência porque eu busquei de forma autônoma, mas ainda a esfera educacional não quebra paradigmas, não traz referências, não discute esse processo. A gente camufla, entende? E o quanto eu só vejo que a gente precisa, sim, começar essa modificação na esfera educacional, porque se ainda existem pessoas brancas pensando dessa forma, eu sempre acredito, como já dizia muito Paulo Freire, né, que aonde forma o indivíduo é o processo cultural, né? Então, assim, se a gente não trabalha esses aspectos formativos dentro da esfera educacional, trazendo, por exemplo, vou trazer um exemplo muito, muito predominante aqui, por exemplo, o assunto que aconteceu do racismo que uma menina passou na escola no Rio de Janeiro, onde os colegas chamavam ela de macaca, de escrava e tal. E aí eu trouxe muito uma inquietação para mim, né? Aí, ok, foi incrível, o menino foi expulso da instituição. Ok, eu fiquei esperando para ver se ia sair, mas alguma coisa, todo mundo batendo palma porque o menino foi expulso da instituição. Aí eu disse assim, para mim não foi suficiente. Porque o que deveria ser pensado nesse processo, gente, era pensar em ações educativas para esse menino. Esse menino saiu dessa escola, vai para outra escola e vai continuar com o mesmo pensamento. Aí eu fico muito me perguntando e me discutindo muito. E todo dia eu falo assim, né? Que eu tento não replicar um sistema do que já existe. Eu tento replicar, desenvolver um novo sistema mais igualitário, uma nova perspectiva, inclusive de oportunidade para o povo preto. Então, assim, será que a gente está replicando o correto? Porque a gente cai naquele abismo, como a gente sempre discute, as pessoas que não vão em empresas, o Estado requalifica essas pessoas para voltarem para a sociedade requalificadas? Não! Então, o que é que a gente faz? Pega essa pessoa, tira essa pessoa daqui, joga para lá e pronto. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa pegar essas pessoas para nós precisar na hora da gente pegar essas pessoas, sim, requalificarem ela intelectualmente. E isso se faz através da educação. A escola que o aluno estudou não disse não desenvolveu nenhuma medida antirracista dentro da escola, não falou se teria matérias voltadas aos estudos da cultura afro-brasileira, existe uma lei e essa lei não é executada, entende? Então a gente precisa começar a falar, sabe por quê? Porque não adianta colocar tanta gente racista apenas dentro da cadeia se vai ter mais novos chegando. É isso que eu digo, sabe? Eu entendo, respeito toda a luta de todo mundo, isso é uma opinião minha, eu sei que toda luta é fundamental, mas nós precisamos discutir. Esse mal está atrelado, gente, desculpe, dentro da esfera educacional, porque é a educação que replica esses pensamentos colonizadores. Eu sempre trago um exemplo muito grande, a Alemanha. Repare como a Alemanha fala sobre o nazismo lá, repare como funciona a questão. Pelo contrário, né? Quando você entra dentro do museu lá, da questão dos campos de concentração, ela diz que aquilo ali existe para todo mundo olhar e lembrar do que cometeu, para não replicar no presente, entende? Enquanto no Brasil, a gente quer apagar todos os registros para imaginar que a gente vive uma sociedade linda, incrível, né? Porque nos Estados Unidos, lá, a coisa é bem achada. No Brasil, a gente teve um processo diferente. A gente camuflou. Como a gente vivesse numa cidade linda, que todo mundo gosta de todo mundo, na verdade, ninguém gosta de todo mundo. O povo quer continuar replicando seus pensamentos racistas, concentrando riquezas, sim, entende? Então a gente precisa trazer esse papel, e acho que hoje a educação, a gente precisa estar debatendo isso dentro da esfera, né? Como eu acho também que hoje a comunicação também é muito perversa, né? Por exemplo, eu já tenho mais de 2 semanas sem assistir televisão, porque para mim
tóxicas, com tanta coisa ruim que se está trazendo para isso. E hoje eu penso muito na qualidade psíquica da população preta brasileira, que sofre com isso todos os dias, entende? Então, eu acho muito importante nós aqui estar debatendo de assuntos incríveis. Precisamos dar visibilidade a coisas boas que estão acontecendo, entende? Para a gente pensar nesse desenvolvimento intelectual, psicoemocional da nossa população. E eu acho que após a pandemia, tanto as universidades quanto as escolas, e principalmente as escolas públicas, vai ter um grande problema a enfrentar pelas questões emocionais e psíquicas que esses jovens dentro de casa, hoje passando, vão externar dentro dos ambientes educacionais. Então, assim, eu acho que o ponto módico, para mim, eu discuto muito isso. Precisamos, não é apenas penalizar, porque a gente continua replicando um pensamento colonizador, e devemos parar de replicar os pensamentos colonizadores que por mais de 400 anos nos atingiu, entende? A gente precisa mostrar a eles que a gente procura ações, mas ações de forma diferenciadas e justas. Desculpe, gente, porque isso mexe muito comigo quando eu falo sobre essas coisas. Mexe com todos nós. Eu quero agradecer, né, por sua fala, né? Uma fala necessária, né? Como eu já lhe disse na SECOM passada, você é um ser humano necessário, né? Você é uma pessoa que, se eu não conhecesse, eu diria que não existe, né? Porque realmente é um ser humano assim que eu, toda vez que tenho a oportunidade de lhe ver, meu amigo, eu fico babando, porque realmente são falas que precisam ser ditas, né? Precisam ser pensadas. O que você falou foi incrível sobre a questão do aluno, né? A gente corrige, pune o ato, mas não corrige o problema de fato, né? Ele foi punido pelo ato praticado, mas ele não foi corrigido o problema real, que é a questão do racismo, é a questão da reprodução daquilo que está dentro do molde da formação social que ele está inserido, né? Então a gente precisa retirar ele desse processo de formação social racista e trazer ele para o processo de formação social humana, né? Em que ele possa reconhecer. Isso é perfeito, é maravilhoso. Eu fico triste, mas eu preciso pedir, né, que vocês realizem as considerações finais de vocês, para que a gente possa participar da atividade em parceria com a Live Gamicitários, que já começou, e infelizmente a gente vai precisar concluir aqui. Então eu passo a palavra aí para os mediadores Velda e Alfonso, para que proceda com o encerramento. E muito obrigado a todos, Yuri, Maria, João. Obrigado, Aldo. Isso, eu tinha conversado com o Alfonso aqui no WhatsApp a respeito disso, preocupado exatamente com a outra programação. Só que antes da gente fechar, eu gostaria de sinalizar aqui alguns comentários, né, que os nossos ouvintes fizeram aqui no chat, não foi perguntas, mas comentários ao longo das nossas falas, só para deixar registrado, e se eles quiserem complementar alguma coisa, se sentirem à vontade, já que eles estão tímidos para falar. Então, tem aqui um comentário de Juliana Souza da Silva, onde ela coloca, sobre a internet, mesmo com a internet de bairro considerável acessível, ainda assim, muitos não terão acesso à internet. A desigualdade econômica é gritante. Quer acrescentar alguma coisa, Juliana? Não vai acrescentar. Então, eu tenho o de Latar aqui, que é carioca, inclusive na época que eu fiz uma disciplina com ela, que eu lecionei a disciplina, que ela estava cursando, foi uma dessas ocasiões em que a gente fez a provocação da visita a museus, né? E aí, esse comentário que ela coloca aqui é o mesmo comentário que ela fez na ocasião. E tem uma pergunta aqui dela também. Então, aqui eu encontrei, como eu disse, ela é carioca, né? Então, aqui, quando ela veio a Salvador, passou a morar em Salvador, aqui eu encontrei algumas complicações para visitar museus. Porque em feriados e finais de semana, que é quando temos folga para ir, quando busquei ir a museu, geralmente estavam fechados. E aí, mais abaixo, ela faz uma pergunta. Sobre essa questão das pessoas que não visitaram ou visitam o museu, já existe algum planejamento para a pós-pandemia a fim de chamar essas pessoas?
ela coloca essa pergunta. Você quer responder, Maria João? Eu quero sim. Deixa eu te dizer. A gente funciona de terça a domingo, inclusive feriados. A gente para Natal, Carnaval, porque não tem como abrir, né? Réveillon e eleições. E só. Todos os outros feriados a gente funciona. Inclusive sábado e domingo. Não só a gente. A Casa do Carnaval, o Espaço Pierre Verger das Artes, da Fotografia Baiana e o Espaço Caribé de Artes. Aí já são 4 museus que funcionam sábados, domingos e feriados. Então, ela pode aproveitar os momentos de folga para ir, sim, aos museus. E a gente tem feito o meu trabalho, né, com redes sociais, a gente não tem verba para fazer uma grande campanha, mas a gente tem trabalhado nas redes sociais para suscitar essa vontade das pessoas de ir ao museu. E, além disso, a gente tem todo um protocolo de reabertura. A gente já desenhou como é que a gente vai funcionar, assim que a gente puder abrir, para trazer uma segurança para o nosso visitante. Né? Eu acho que, nesse começo, a gente não vai ter como ter escolas, não vai ter como receber para visitas guiadas. Por quê? Porque a gente vai precisar abrir, mas com pequenos grupos, sem aglomeração, porém, a gente já está desenhando essa volta aí para trabalhar. E, Nel, depois eu quero conversar contigo para você levar os meninos lá no museu, para a gente combinar. A gente já recebeu alguns grupos, já fizemos até assim, alguns trabalhos lá com meninos. Vamos sim, Maria. Eu quero muito, porque foi minha pauta esse ano. A gente está dentro de um espaço que leva o nome de Teatro Jorge Amado, e acho importantíssimo, e foi através da minha fala, conversando com a Luciana, da gente fazer esse link com vocês, né? Porque a gente tem um espaço de museologia, e a gente pensar até em atividade de formação com nossos alunos, aí com vocês. A gente pode conversar, eu vou pegar seu WhatsApp com o Alphonse, e a gente pensar, discutir, até para quando terminar essa questão da pandemia, a gente pensar em algo em conjunto. Né? Se você está com a ideia, eu acho que vai ser incrível. Surgindo aqui já projetos. Vamos nessa. Vamos. Vou falar só um pouquinho. Aquela questão das pessoas que têm condições de pagar e que vão ao museu no dia que é gratuito. Né? Ela fala que lá no Rio de Janeiro, nos dias gratuitos, tem fila no museu, e que muitas daquelas pessoas que estão na fila, ela percebe que tem condições de pagar, que não precisariam estar ali no dia gratuito. Né? E o que foi falado aqui também por vocês. Yuri ia completar alguma coisa. Eu vou falar que, na verdade, a gente se perguntou aqui em relação à responsabilidade social, e esse projeto de lives da Voz Comunica, na verdade, até meu pessoal, de convidar publicitários, designers, profissionais de marketing para falar, é um pouco de responsabilidade social, porque a gente está dando voz, na verdade, trazendo as pessoas para fazer um grande desabafo de suas trajetórias, mas que também as pessoas expõem uma série de possibilidades e de capacidades suas. Existe uma troca de conhecimento, onde os seguidores de um conhecem as potencialidades do outro, etc. E, Nel, eu não te conhecia ainda, e você é colega. Então, eu queria te convidar, se você tiver interesse, de participar de uma live, sim, para falar sobre esse assunto, que é a cultura, que é o teatro-escola. Pode ser? Olha que maravilha. Oh, que incrível. Claro, vamos sim, vamos, aceito, tá? Já está aceito o meu convite. Vamos pegar o WhatsApp para a gente marcar. Vai ser uma honra em falar sobre a cultura e sobre a questão do teatro-escola nesse processo, né, de formação. Muito obrigado pelo convite. E obrigado aí pelo convite também a Velda e a Alphonse por estar aqui. De nada, para a gente é uma Nós que honra. agradecemos a participação de vocês no nosso evento, né? Contribuíram bastante, fizeram várias provocações, tenho certeza que todo mundo vai sair daqui, ó, fervilhando com a cabeça e, quem sabe, né, com uma outra postura em relação à cultura. É o que a gente espera. Alphonse, encerra?
Esse foi essa nossa mesa aqui, esse nosso bate-papo, foi um dos pontos altos da SECOM 2020. Eu tô assim, gente, o coração chega e dispara, sabe? Eu fico emocionado mesmo, né? Primeiro por rever vocês, que há tanto tempo a gente não se via. E Yuri, eu já encontro eventualmente, né, Yuri? A gente dá a sorte de se encontrar por aí, pelas ruas dessa cidade. Mas Nel tem um bom tempo que eu não vejo, e Melry mais ainda. Verdade. Faz muito tempo que a gente não se encontra, e para mim foi uma alegria imensa. E assim, a contribuição que vocês trazem para a gente, para a meninada, para o público da SECOM, é inestimável. Com Vamos certeza, marcar para irmos todos no museu, Alfonso. Pois é, com certeza. Eu levo os canapés, os tiragostos. Deixa comigo. Opa! Eu adoro essa ideia. Já gostei. Gente, brigadíssimo. Eu estou, assim, em êxtase. Ó, valeu mesmo, de coração. Eu também quero agradecer a vocês por terem me chamado para participar. Para mim é uma alegria. Eu já participei de um SECOM presencial, que Sônia Regina tinha me chamado há alguns anos, e estamos na área. Se derrubar é pênalti, estou aí. Precisando de mim é só chamar. Que maravilha. Obrigado, pessoal, também. Muito feliz. Sempre é uma honra estar aqui debatendo e falando de um assunto muito importante, né? E eu que entrei aí, me formei em relações públicas, vim quebrando um pouco desse papel de relações públicas, saindo um pouco da área empresarial e atuando no mercado da cultura. E para mim sempre é muito importante ter esses espaços, né, dentro das instituições de ensino, falando sobre cultura, né? Comunicação e cultura é muito importante, né? E eu tenho certeza que aqui foi uma manhã muito produtiva. E obrigado novamente a Alves, a todo mundo, pelo convite. Espero que quando passar essa pandemia a gente possa ir no museu, todo mundo junto, para comer esses canapés que a Alves ficou responsável de levar. Deixa comigo. A live obrigado. tá séria, viu? Quero falar com você, viu? Vai ter que bancar para todo mundo que está aqui nesse Meet, viu? Rapaz, eu sou um cozinheiro bom. Deixa comigo que eu resolvo. Opa! Agora, gente, é verdade. Não, a gente quer comida. Vou fazer uma buchada e a gente cai para dentro. Gente, eu vou encerrar. Velda, você quer encerrar oficialmente? Quer depois Não. na edição? Entendeu? Eu boto tudo encerrar. direitinho, como se a gente fosse realmente gente perfeitamente avisada. Normais. Engana o povo. Então, pessoal, muito obrigado. Estamos oficialmente encerrando a nossa mesa, o nosso bate-papo adorável. E sigamos com a programação da SECOM. Perfeito. Deixa eu tirar a gravação. Pessoal, obrigadíssimo, viu? Estão convidados também